Olá, boa tarde. Meu nome é Ellen e o Senhor Deus trouxe no meu coração de trazer uma palavra a respeito de ter sucesso, de viver bem, que é, na verdade, o alvo de todas as pessoas no mundo. Todos nós nascemos, aí passamos a fase da nossa infância e na fase da nossa infância vão sendo gerados sonhos dentro do nosso coração. Na fase da nossa infância vão sendo gerados objetivos de sucesso e de conquista dentro do nosso coração. Não é à toa, por exemplo, que o menino desde muito cedo ele aprende a brincar com carrinhos, aí os carrinhos vão sendo melhorados, são carrinhos cada vez mais bonitos. Isso vai gerando um sonho dentro do coração do menino de quando ele se torna um rapaz, um jovem, dele ter o seu primeiro carro, dele ter o seu primeiro veículo. A menina, ela vai sendo preparada para ser uma princesa, para ser uma boa mãe, para ser uma boa dona de casa. Em todas as brincadeiras dela, esse sonho vai sendo gerado dentro do coração dela. E aí, quando a gente cresce, a gente se depara com uma realidade diferente, adversa. Porque aí a gente percebe que tudo aquilo que a gente assistia nos contos de fadas era tudo mentira, era tudo irreal. E a gente percebe que a realidade ela é dura e ela é difícil. A realidade ela é complicada. E isso foi algo que Deus tocou no meu coração para mim tá trazendo hoje essa palavra que fala a respeito de qual o segredo da gente ter sucesso na presença de Deus. Por que a realidade da maioria dos seres humanos é tão complicada, é tão difícil? E por que muitas vezes até nós, como sendo servos de Deus, nós não conseguimos alcançar essa plenitude, essa graça de vermos nas nossas vidas sendo cumpridas as promessas de Deus, promessas que são maravilhosas, promessas de prosperidade, promessas de um lar feliz, promessas de filhos obedientes, promessas de harmonia dentro da nossa casa, promessa de saúde, de bem-estar, de alegria, de felicidade, de satisfação. A palavra de Deus tem todas essas promessas para nós, de plenitude em tudo isso, plenitude de vida. Mas muitas vezes, na maioria das vezes, nós não conseguimos alcançar essa plenitude e vivemos uma vida sem regalias, uma vida difícil, uma vida complicada, aquela vida do tipo como nós podemos, como muitas pessoas dizem, empurrando com a barriga, né? Empurrar com a barriga, vamos ver até onde vai dar. Mas Deus, ele não é mentiroso e existem muitas pessoas que não conseguem permanecer na presença de Deus, não conseguem permanecer numa igreja, porque quando elas chegam na presença de Deus, quando elas chegam na igreja, elas são bombardeadas com sonhos e esperanças de que tudo vai se tornar diferente, de que o seu casamento vai mudar, de que a sua vida sentimental vai mudar, de que ela vai ser cheia e repleta de alegria, e aí ela acaba descobrindo que isso não acontece na vida dela, e ela muitas vezes não sabe por quê, e muitas pessoas culpam Deus. E por isso muitas pessoas não conseguem permanecer nesse caminho, não conseguem entender qual o propósito de Deus para suas vidas, não conseguem permanecer na presença de Deus, acabam se afastando, acabam negando Deus nas suas vidas, porque elas tiveram esperança, mas elas não conseguiram ver realizadas nas suas próprias vidas aquilo que diz a palavra de Deus. É lógico que as pessoas são imediatistas, elas querem tudo isso a um prazo muito curto. E Deus, ele trabalha ao seu tempo. E o tempo de Deus para trabalhar nas nossas vidas também depende da nossa voluntariedade em aceitar aquilo que ele diz. Porque se Deus, ele quer tratar com alguém,
Ele quer tratar com esse alguém. Então, ele quer transformar esse alguém, não as outras pessoas. O tratamento de Deus, ele é exclusivo na vida de cada um. E, na maioria das vezes, nós, seres humanos, isso é natural do ser humano, nós somos cabeça dura, nós somos tendenciosos a não enxergarmos os nossos próprios defeitos, mas transferimos para o outro a responsabilidade pelas nossas mazelas, pelas nossas misérias, pelos nossos fracassos. Isso é próprio do ser humano, isso desde que o ser humano existe. O primeiro ser humano que existiu aqui na Terra foi Adão e Eva, foram os dois primeiros seres humanos. E lá no dia a dia deles, na conversa deles, a gente pode perceber que desde lá o ser humano é assim. Quando Eva desobedeceu a Deus, comeu do fruto proibido, e aí Deus desceu na terra para se reunir com os seres humanos para saber o que tinha acontecido, porque Deus viu que o mal entrou na terra. E aí quando Deus foi perguntar para Adão, Adão, mas o que você fez? O que você fez? E aí Adão transferiu a responsabilidade para Eva. Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Não só para Eva, mas transferiu para Deus também essa responsabilidade. Ou seja, culpou Deus, que tinha dado a mulher para ele, e culpou a mulher. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. E aí Deus foi perguntar para Eva, Eva, o que você fez? E aí Eva falou, ah, Senhor, a serpente me enganou. Então, nós seres humanos temos sempre somos tendenciosos a transferir a responsabilidade ou para outra pessoa ou então para o diabo. Mas, em suma, muitas vezes o diabo não precisa fazer nada. Nós somos os nossos próprios inimigos. E quando nós temos a capacidade de compreender isso, nós vamos entender que a pessoa com quem Deus quer tratar é conosco mesmo. E a pessoa que Deus quer mudar o caráter, o gênio, as atitudes, somos nós mesmos. Ele é individualista nesse sentido, ele quer tratar individualmente com cada um, mudar o caráter individualmente de cada um, mudar a maneira de ser, de agir, de proceder de cada um. Então, Deus ele tem um tratamento com cada um de nós. E para que nós obtenhamos o sucesso que nós almejamos desde que somos crianças, nós precisamos primeiro passar por todo esse processo de lapidação do Senhor, para que então Ele possa poder cumprir nas nossas vidas todas as suas promessas. Então vamos nos comparar com algo que o Senhor está fazendo, como é que eu posso dizer? Digamos que o Senhor esteja fazendo de nós uma vasilha de barro. E essa vasilha, não, melhor ainda. Digamos que o Senhor ele tem todas as suas promessas e ele está fabricando uma caixa para que caiba todas essas promessas. Então ele precisa colocar essa caixa em todas as medidas necessárias para fabricar essa caixa, para que caiba exatamente todas aquelas promessas que estão designadas para aquela caixa. Se essa caixa for menor, não vai caber. Se essa caixa já estiver entulhada com muitas coisas, muitos objetos fúteis, primeiro vai ter que ser feita uma limpeza para que dentro dessa caixa, depois que ela estiver limpa e que ela estiver nas medidas certas, então vai caber tudo aquilo que Deus tem para colocar naquela caixa, para depositar naquela caixa. Então nós somos caixas velhas, rasgadas, cheias de entulhos inúteis, e Deus ele quer limpar, colocar nas medidas corretas e adequadas para que ele possa assim então depositar todas as bênçãos que ele já tem, que ele já preparou, que já foram designadas para as nossas vidas. Mas nós, como seres humanos maravilhosos que somos e teimosos, nós não permitimos, muitas vezes.
A gente não se deixa ser tocado, a gente não permite que ninguém, nem que Deus toque na nossa parte mais, que nós guardamos melhor, o nosso ego, o nosso orgulho. E aí nós não conseguimos admitir quem nós realmente somos, que somos falhos, que somos nós que prejudicamos as outras pessoas e não as outras pessoas que nos prejudicam, que somos nós que precisamos ser mudados e não as outras pessoas. E aí Deus vai esperando o tempo em que nós venhamos abaixar nossa guarda para que Ele possa fazer. Então eu quero ler com vocês, foi somente uma introdução, eu quero ler com vocês Josué capítulo 1, versículo 5. Nesse texto Deus está falando com Josué. Josué, ele estava sendo levantado como um grande líder no lugar de Moisés, pois Moisés tinha morrido. E Josué seria um grande líder que ia concretizar a libertação do povo de Israel e a entrada do povo de Israel na terra de Canaã, na terra que Deus havia prometido a eles há 40 anos atrás. E esse povo estava esperando ansiosamente por esse dia, já tinham guerreado muito, já tinham andado muito no deserto, já tinham sofrido muito. E Josué seria esse grande líder que iria introduzir definitivamente esse povo na terra que Deus tinha prometido a eles, terra que seria de possessão deles. E aí, na ocasião em que Deus estava levantando Josué, para que animando Josué, fortalecendo Josué para que ele tivesse ânimo e coragem para fazer cumprir a missão dele, que era transportar o povo para tomar posse daquela terra. E aí Deus diz assim no versículo 5, para Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás herdar este povo a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer, segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A frase que eu quero frisar são duas frases, na verdade. Versículo 7, a última frase diz assim: a penúltima linha vai dizer assim: dessa palavra, desta lei, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido aonde quer que andares. E no versículo 8, o final dele vai dizer assim: faze tudo quanto neste livro, nessa lei está escrito. Farás, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então aqui a gente encontra o segredo do sucesso. E realmente esse é o segredo do sucesso na vida de qualquer ser humano. Não é clichê, não é uma analogia, não é uma ideologia, não. É realmente o segredo do sucesso, para se viver com sucesso no mundo, para se obter vitória, para se obter conquistas no mundo onde aqui nós estamos e no mundo vindouro. Esse é o segredo. O que a palavra de Deus diz aqui? O que Deus disse para Josué? O que Deus está nos dizendo hoje? Deus estava dizendo para Josué, está nos dizendo hoje que nós devemos observar os mandamentos do Senhor, nós devemos observar o que está escrito na palavra de Deus, não somente observar, colocar em prática tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus, para que assim
nós possamos ter sucesso aonde quer que nós formos, para que nós sejamos bem-sucedidos, para que o nosso caminho prospere e para que nós sejamos bem-sucedidos. É exatamente isso que diz. Nós seremos bem-sucedidos aonde quer que nós formos. O nosso caminho vai prosperar. O que é o nosso caminho prosperar? A nossa caminhada de vida a cada dia, o nosso crescimento. A cada dia nós vamos crescer. A nossa vida é um caminho de volta. Porque a gente já nasce para morrer, a gente nasce numa contagem regressiva para a morte. Mas nesse caminho a gente pode ser vencedor ou a gente pode ser um fracasso. Qual você escolhe ser? Um vencedor, um conquistador ou um fracassado? Deus, ele te dá a oportunidade de você ser um vencedor, de você ser um conquistador, de você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem de nós não quer ter um casamento feliz? Quem de nós não quer ter uma vida profissional e financeira bem-sucedida? Quem de nós não quer ter filhos obedientes, filhos que se dão bem na vida, filhos que arregalam os nossos olhos e nos dão orgulho? Quem de nós não quer isso? Isso é sucesso. Quem de nós não quer ter saúde e disposição para vivermos a vida e não termos limitações de saúde que nos limitam a ir, a vir, a fazer, a tocar, a comer? Quem de nós não quer isso? Isso é sucesso, isso é prosperidade. Prosperidade não é ter dinheiro de montão, porque você pode observar a vida você deve conhecer a vida de alguma pessoa que tem dinheiro, mas está morrendo de depressão. Pensa em se matar todo dia. Então, prosperidade não é isso. Ter prosperidade, sim, inclui ter uma vida financeira estável, boa, onde você possa adquirir, comprar, onde você não passe necessidades básicas. Ter dinheiro para gozar da vida e ter alegria, para viajar. Isso é prosperidade também, mas não engloba só isso. Ter prosperidade é você ter dignidade, é você ter honra perante as pessoas por causa da sua dignidade. É você ter um trabalho digno que te dá um sustento digno, no qual você pode ter um certo conforto e proporcionar conforto à sua família. É você ter saúde para gozar desse conforto. É você ter alegria e harmonia dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro da sua vida familiar, no relacionamento com os seus filhos. Isso é prosperidade. E todas essas são promessas de Deus para as nossas vidas. E por que não a obtemos? Porque não temos conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus diz lá em Oséias, capítulo 4, se não me engano, diz assim que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, por que nós não alcançamos as promessas de Deus? Porque não conseguimos ainda alcançar, não conseguimos ainda permitir que Deus faça em nós o que Ele quer fazer. Que Deus nos prepare como aquela caixa que precisa ser moldada, que precisa ser regulada, que precisa ser limpa, para que caibam as promessas de Deus nas nossas vidas, num lugar limpo, num lugar certo, correto. Precisamos ser ajustados. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos justificados. O que é ser justificado? Somos pecadores, continuamos sendo pecadores, mas o sangue de Jesus nos justificou, cobriu o nosso pecado. Ou seja, por causa do sangue de Jesus nós somos salvos. Mas a justificação do sangue de Jesus não tem a ver com o nosso ajuste. Nós ainda precisamos de ajuste, e esse ajuste é para que vivamos bem aqui. Às vezes somos pessoas que nós somos corretas, somos honestas, somos verdadeiros, mas continuamos tendo uma vida difícil e sofremos no nosso casamento. O nosso casamento nunca dá certo, nunca dá bem, a gente vive brigando com o marido, os nossos filhos são todos extraviados,
E isso não é sucesso. Não é sucesso. Às vezes nós somos daquelas pessoas que vivem na igreja e oram muito, e leem muita Bíblia, e vão a todos os cultos e todas as vigílias, mas a nossa vida não tem sucesso. Eu quero dizer para cada um de vocês hoje que Deus ele tem sucesso para cada um de nós. E esse sucesso está em nós conseguirmos entender e compreender o que a palavra de Deus diz para nós. Por exemplo, aí você pode dizer, mas só ler a Bíblia vai fazer isso? Vai. Ler a palavra de Deus vai abrir a tua mente de tal maneira, porque quando você lê a palavra, você acaba percebendo quem você realmente é. Por exemplo, se você tem um casamento difícil, e aí você culpa teu marido, meu marido é grosso, meu marido é instável, meu marido bebe, meu marido é tudo aquilo, né? Só cheio de nomes pejorativos. Meu marido é isso, meu marido é aquilo. E fala mal do marido para as vizinhas, fala mal do marido para o pastor, para as irmãs da igreja. E aí você começa a ler a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus lá no Novo Testamento que fala a respeito de casamento. Aí você começa a entender, começa a ler a palavra de Deus e começa a entender a respeito de honrar. Honra a respeito de honra. Aí você começa a entender, quando você lê a palavra de Deus, o que é honra. Você começa a entender, por exemplo, o que é aliança, qual o verdadeiro poder de uma aliança. E você entende que tudo isso não são só palavras. Isso é vida. E isso começa a gerar vida em você, isso começa a transformar o seu entendimento. E aí quando você começa a entender essas coisas, você começa a se enxergar. E você começa a enxergar os seus próprios erros. E aí você começa a descobrir que você não é uma pessoa tão maravilhosa assim. E aí você, mas de uma forma tão tremenda, o Espírito Santo começa a te mostrar isso, que você fica feliz em descobrir que você não é uma boa pessoa. E aí você acaba permitindo Deus gerar essa transformação, porque você percebe aonde estão os seus erros. E aí quando você começa a descobrir tudo isso, esse mundo novo onde você não é o que você pensava ser, e aí você permite o Espírito Santo transformar você através da palavra, através do entendimento da palavra de Deus, que não são meramente palavras, são vida. E elas geram vida em você. E essa vida que a palavra de Deus gera em você te transforma numa pessoa diferente. E aí você começa a perceber que essa pessoa que está se renovando através da palavra está influenciando o seu ambiente. E de repente você começa a perceber que os seus filhos estão agindo de uma forma diferente com você. E você começa a perceber que o seu esposo está agindo de uma forma diferente. E as coisas estão começando a se encaixar. E quanto mais você se adequa à palavra de Deus, mais as coisas se encaixam. E é magnífico isso. É magnífico descobrir que para que o milagre aconteça na minha família, Deus precisa fazer primeiro em mim. Deus precisa mudar meu caráter, as minhas atitudes, o meu jeito de ser. É maravilhoso descobrir a mão de Deus agindo a cada dia. Ao passo que nós conseguimos fazer o que está escrito aqui. Não cesses de falar do livro dessa lei, da palavra de Deus. Antes, faz isso, é o conselho de Deus. Eu te aconselho, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, ou seja, cada promessa de Deus, ela é condicional. A promessa que Deus deu para Josué de ser conquistador, de ser vitorioso, e realmente ele foi. Foi um dos maiores conquistadores. Ele liderou muitas guerras, muitas batalhas com o povo de Israel, e ele venceu todas. E ele conquistou muitos terrenos, muitas cidades, por causa da força que ele obteve através da palavra de Deus.
Então Deus ele está te aconselhando. Então, cada promessa de Deus, todas as promessas de Deus são condicionais. Leia, compre aquela Bíblia de promessas em que todas as promessas estão escritas em vermelho. E você vai perceber que cada promessa, cada uma delas, tem uma condição. Cada promessa é condicional. E a condição é você fazer a sua parte. E você permitir que Deus trate em você aquilo que Ele quer tratar. E aí Ele vai fazer a parte dele, porque Ele não é homem para que minta. Nem filho do homem para se arrepender daquilo que Ele falou. O que Ele promete, Ele cumpre. E todas as promessas que estão escritas na Bíblia são para mim e são para você. Deus é aquele que mais se interessa em cumpri-las. Mas Ele precisa do seu aval. Deus, Ele não invade a vida de ninguém, Ele não faz aquilo que a pessoa não quer que Ele faça. Ele faz à medida que nós permitimos. E para saber o que Deus quer fazer, nós temos que ler aquilo que Ele deixou escrito. A Bíblia, ela fala sobre tudo. Ela fala sobre casamento. Ela fala como você deve ser uma boa esposa. E se você obedece aquilo que a palavra de Deus no que diz respeito a ser uma boa esposa, você tem sucesso. A Bíblia te diz como ser uma boa mãe. E se você obedece, você tem sucesso. A Bíblia te diz como você ser um bom homem de negócios, por exemplo, e se você obedece, você tem sucesso. A Bíblia te diz como você se relacionar com as pessoas na sociedade, até isso a Bíblia diz. E se você obedece, você tem sucesso. A Bíblia te dá cura, te dá libertação e te dá liberdade para você ser a pessoa que Deus idealizou. E Ele vai realizar. Após que você permitir. Gostaria que você fechasse seus olhos e que você fizesse essa oração comigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela Tua palavra, meu Deus querido, que gera no nosso coração vida e vida com abundância. Peço, meu Deus querido, que todos aqueles que estiveram ouvindo essa palavra, Pai, possam permitir, meu Deus querido, que essa vida entre e faça morada nos seus corações. E que essa vida possa influenciá-los, meu Deus querido, possa direcioná-los, Pai querido, a um caminho reto, justo, santo, Pai, um caminho que o Senhor tem preparado e trilhado para todos aqueles que te amam e todos aqueles que o Senhor escolheu, meu Deus, e reservou para o dia da tua salvação, para o teu louvor e a tua glória, que todos consigam obter sucesso, Pai querido, através da obediência a ti, a tua palavra e a tua vontade, pelo poder do nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém.